A gente vai conversar agora com o psicólogo clínico Lute Cristóforo. Lute, pronunciei certo o seu sobrenome? Boa tarde. Boa tarde, Laura. Pronunciou sim, Lute Cristóforo. Ah, que bom. Seja bem-vindo. Boa tarde, Paulo. Boa tarde. Seja bem-vindo aqui a 103.3. Eu queria começar te perguntando o que exatamente é a peniafobia, para quem não conhece esse nome. Então, a peniafobia, ele é um medo patológico e até desproporcional das pessoas de ficarem pobres, né? É um medo quase que irracional de miséria, de uma pobreza impossível da gente evitar, né? Só que esse medo, por ele ser patológico, ele é muito associado com a ansiedade, porque a gente tem que diferenciar o que é o medo normal, o medo racional, e o que é o medo com a ansiedade. O medo racional, né, é aquela emoção imediata que a gente tem diante de uma ameaça real, de uma ameaça concreta que a gente consegue identificar. Então passa a ser um mecanismo de sobrevivência, de defesa, que prepara o nosso próprio corpo para a gente entrar numa decisão de lutar ou fugir de uma situação de perigo. Já a ansiedade é a antecipação de um perigo futuro que muitas vezes, geralmente nem acontece, sabe? Então, quando a gente une esse medo irracional, esse medo da ansiedade, e aqui com a situação de um medo irracional de ficar pobre, de entrar numa situação de miséria, entra aqui esse transtorno que a gente chama de peniafobia. E por que esse transtorno tá tão em alta? Tem uma explicação para isso estar sendo tão falado ultimamente? Então, tem alguns fatores, assim, né, que tá aumentando essa sensação nas pessoas, nos adultos jovens, principalmente, mas também até nos mais velhos, né? A própria pandemia trouxe muito essa insegurança, né, de se a gente vai conseguir dar conta das nossas próprias despesas, né, da nossa própria sobrevivência financeira. Mas, principalmente nesses 2 últimos anos, onde só a gente ir no supermercado, a gente vê que as contas, né, que os preços subiram astronomicamente. A gente fala aqui em inflação de 5% ao ano, 6% ao ano, mas a gente sabe que muitas coisas dobraram de preço nesses 2 últimos anos. Então as pessoas têm essa sensação de que não vão conseguir dar conta de pagar as próprias despesas. E associado a isso, a gente vê muito a questão das redes sociais, assim, né? A questão da idealização de uma vida que é irreal, onde as pessoas acabam se baseando no estilo de vida idealizado, com viagens luxuosas, com os bens muito caros, com um sucesso profissional precoce, né? Esses dias eu vi a história de uma menina que ela ganha 400 mil reais por mês com a internet. Não, mas quantos % das pessoas conseguem algo surreal desse jeito? É 0,001%. Só que todo mundo que está vendo essas histórias de conquista começa a achar que a sua própria vida é uma mentira, que vai estar fadada à miséria e ao fracasso. Ô Lute, eu sempre tive esse medo e eu combati trabalhando, mas é interessante. Sim. Não, mas vamos falar sério aqui. Na verdade, eu fico imaginando, por exemplo, as novas gerações que serão impactadas por redes sociais, por apelos, de uma maneira muito maior. E a responsabilidade da formação das novas gerações está na nossa geração, nos pais dessa nova geração que está chegando aí. Sim. O que pode se fazer para evitar esse impacto tão forte das redes sociais nessa cruel realidade? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é mostrar para os nossos filhos, né, para os mais jovens, que aquela vida de rede social não é uma vida real. Que as pessoas postam nas redes sociais aquilo que elas querem mostrar para os outros, não necessariamente aquilo que elas estão vivendo, né? Então, a gente tentar se basear pela vida dessas pessoas, sem a gente saber exatamente se aquilo é verdade ou não, gera essa falsa idealização de um futuro que não existe. Então as pessoas pensam, poxa, por que eu vou estudar, vou trabalhar, vou fazer uma faculdade, vou ter uma profissão, se com a internet eu posso ganhar milhões? Tá, alguma pessoa pode, é só a gente pegar o exemplo de jogadores de futebol. A gente sabe que existem jogadores que ganham milhões. Só que quantos jogadores ganham lá seus 3 mil por mês, seus 5 mil? É a maioria dos jogadores de futebol, se a gente pegar toda a totalidade, né, dos jogadores profissionais hoje no Brasil. Só que se a gente pegar os exemplos dos grandes times, dos principais jogadores, a gente vai achar assim, meu Deus, pra que eu vou estudar se jogar futebol é muito melhor, ou se viver da internet é muito melhor? Então, a conscientização desses jovens tem que partir dos pais.
Porque se a gente deixar que o mundo digital dite o que é o certo, o que é o errado, o que é o ideal para a vida de cada um, todas as pessoas vão entrar em frustração, vão entrar em depressão e vão viver constantemente nesse medo, nesse pânico real de uma penúria, assim, né? De uma vida miserável. E isso acaba levando a comportamentos errados, que, por exemplo, é muito importante que a gente cuide de ter controle nos nossos gastos, que a gente não gaste com coisas que são supérfluas e tudo mais, a gente ter um controle, né, das nossas despesas é uma coisa. Agora, aquele medo irracional, que a pessoa ganha dinheiro, tem até um dinheiro guardado, só que vive naquele desespero de que a qualquer momento ela pode perder tudo, do nada, sem motivo nenhum para que isso aconteça, é o que gera esse sofrimento geral. Lute, muito obrigada. Esse foi o psicólogo clínico Lute Cristóforo. Obrigada pela participação aqui na 103.3. Eu que agradeço, Laura. Um abraço a você e ao Paulo. A gente vai para um breve intervalo e voltamos já já.